Tricolores, com classificação do nosso Flusão para as quartas de final da Copa do Brasil, mais uma vez se demonstrando copeiro, agora em competição nacional. A gente vai ver os cenários, né, de confrontos do Fluminense que classifica bem contra o Inter, joga bem no Beira-Rio, no Maracanã também joga bem, passa o sufoco no final, mas em jogo de Copa é assim mesmo, não dá pra gente passar sem ser brigado, sem ter sofrimento também, que o importante no fim das contas é a gente estar avançando. A gente vai começar com a nossa análise, mas peço que vocês se inscrevam-se no canal, curte, compartilha, comente aí, que é muito importante para a gente ter essa interação com vocês. O Fluminense hoje enfrentava o Inter depois de uma boa vitória fora de casa no Beira-Rio, uma surpreendente vitória até, uma bela partida do Everaldo. O Fluminense hoje era um jogo para ganhar moral e se classificar, fazendo uma parte. A torcida compareceu, sabe, fez um clima bom de mata-mata para quem tinha vantagem, confiante, e se classificou, que é o mais importante. Mas tratando da partida, acho que o que mais irritou talvez no jogo de hoje, tirando o final do jogo, foi a narração do Villani. Mas tem uma coisa que eu concordo com ele, que ele tá narrando um jogo com um desgosto, que ele não queria estar narrando aquele jogo, que ele passou o primeiro tempo falando todinho que foi mais transpiração do que inspiração. E ele todo tempo repetia isso aí, todo tempo o Roger do mesmo jeito. E de certa maneira a gente tem que concordar, duas equipes não conseguiram trocar 2-3 passos na posse de bola. Ficou um jogo muito pouco trucado e muito de se assistir. A equipe do Inter é uma equipe que briga bastante, tanto é que eu acho que a grande finalização do Fluminense no primeiro tempo é aquela finalização com o Martinelli, que a bola vai para fora, pois isso não teve grande dificuldade. E o Inter, a dificuldade que ele tinha no primeiro jogo, ele teve hoje, também não conseguiu criar. Então foi um primeiro que ele meio mordo. E lance de destaque mesmo, só mais uma vez, lance que deixou de marcar um pênalti pro Fluminense, né? Bola na mão, bola bem estendida ali, bateu no Borré logo no começo do jogo. E é preocupante, cara, me irrita bastante isso que vem acontecendo recorrente com o Fluminense, mas eu simplesmente não entendo esses critérios, né? Mas vida que segue, importante é a classificação, mas novamente vale destacar porque todo jogo, o Fluminense perdendo ou ganhando, todo jogo a gente está tendo erros de arbitragem assim, e a gente torce para chegar no momento desse de mata-mata, não nos prejudicar. Já nos prejudicou durante o ano, né? A Copa do Mundo de Clubes, para mim, um erro que prejudicou o Fluminense durante a partida, e eu torço muito para não se repetir, né? Porque fica complicado ter um lance desse que mexe com toda a partida, todo um evento e uma futura classificação, um futuro título, um futuro disputa de final. E me preocupa sim, mas no caso do jogo de hoje, ainda bem que a gente passou. O Fluminense vai para o segundo tempo com uma mudança, ele tirou o Nonato, que realmente não estava bem na partida, o Hércules e o Martinelli sempre naquela consistência que os dois estão começando a ter. Até o primeiro tempo eu achei a partida do Freitas em geral muito boa. O Manuel não vinha comprometendo, mas aí no segundo tempo que a gente tem que falar. O Samuel Xavier também é uma partida muito boa, o Guga também muito bem, na lateral esquerda, improvisado. Começa o segundo tempo com o Lima no lugar do Nonato, como eu já falei. Ele trocou, inverteu as posições do Canóbio e do Senna. E a gente é premiado no começo do jogo, né? O Ronaldo, que entrou no lugar até do Richard, que era do Fluminense, que teve uma pancada no início do jogo, entrega ali, a bola sobra no pé do Canóbio, que finaliza, tirando do goleiro e abrindo o placar pro Fluminense. Então depois daquele gol, o Fluminense ficou tranquilo até os seus 14, 16 e ficaria, porque o Inter não tinha inspiração para chegar. Eu já tinha relaxado no jogo, até que veio um fatídico pênalti, um erro assim grotesco do Manuel sem tempo de bola. E tem a primeira cobrança, o Alan Patrick, o Fábio defende, ia botar a gente no jogo, ia dar uma moral assim absurda para continuar. Ele se adianta, né, na batida e volta o pênalti. Quando volta, o Alan Patrick muda a batida, bate bem e empata o jogo para a equipe do Inter. A partir dali o Fluminense não conseguiu mais jogar bola. O Fluminense sentiu muito, a torcida sentiu muito. O Fluminense não conseguiu mais tocar e passou a apostar no chutão do zagueiro e nos lançamentos das costas para tentar pegar na corrida, mas nada de tão inspirador. Acho que depois do gol temos a foto do Everaldo, que passou muito próximo à área, depois pouquíssima inspiração do Fluminense. Já nos 35 ele já vem com a mente de Thiago Santos e Bernal para fechar ainda mais a casinha. Antes ele colocou o Tuqueno no Serna, que já estava bem desgastado,
mas que também não surtiu muito efeito. O Keno, acho que o importante do Keno foi já quando o Ganso entrou nos acréscimos ali, que os dois ficaram segurando a bola. E o Fluminense estava com o jogo tranquilo, controlado, uma classificação que parecia estar se desenhando. De repente decidiu entregar a bola 100% do Inter. O Inter, mesmo sem qualidade, começou a jogar a bola na área do Fluminense, que sabe que tinha esse problema. Começou a jogar e teve uma chance com o Juninho no final do jogo, que entrou sozinho. Outra que o Freitas chegou muito bem tirando, teve uma do Manel também de cabeça também. Mas assim, aquele abafa totalmente sem necessidade, que a gente correu um risco absurdo naquele final de jogo por decidir apenas entregar a bola para ele. Quando a gente coloca o Ganso no jogo, a gente passou a ficar... O pouco que o Ganso ficou, a gente controlou um pouco a bola, porque faltou aqui dali, depois principalmente do gol da equipe do Inter. Controlar a bola. De forma em geral, o problema que colocou o Inter no jogo foi aquele pênalti. Infelizmente, um pênalti infantil que no mata-mata não pode estar acontecendo uma leitura daquela. De geral, a partida do Fluminense foi muito boa. O Veraldo brigou, sabe, fez pivô muito bem, segurou. O Canop fez um primeiro tempo bem abaixo. Ele é premiado com gol. A verdade é essa, porque de tanto que correu, que se dedicou. Então, depois do gol, ele passa a se dedicar na marcação. Ele correu muito, ajudou muito, mas na parte da frente foi lá e resolveu. Então, a gente tem que dar os créditos também. Mas, de forma geral, foi uma partida Inter e Fluminense, teve muita pegada, sabe? O time do Inter picotou muito, fazendo muita falta. O Alan Patrick toda hora querendo parar o jogo, brigando. Sabe? Estilo Copa do Brasil, estilo mata-mata, bonito, se classificando, passando. Vamos pensar na outra fase. É isso. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dos confrontos. O Fluminense passou, nosso rival aí foi eliminado, o Atlético Mineiro passou, o outro rival, o Botafogo, passou. Pode ser um bom jogo pro Fluminense. O Atlético Paranaense, treinado pelo Odair. O time que tá, querendo ou não, ainda tá na Série B. O Atlético Paranaense. E tem o jogo de amanhã que vai definir aí o confronto final aí. Os 8 melhores aí da Copa do Brasil, a gente vai estar fazendo a cobertura, trazendo o chaveamento aí para vocês, como é que vai ser definido. Eu acho que essa fase de quartas de final também vai ser sorteio e depois vai definir a questão de chaveamento. Eu acho que não tem chaveamento definido, é só a partir das quartas, tem um sorteio e o chaveamento definido para ver o caminho do Fluminense até uma possível final. E é isso, estamos classificados. Tem um dia, o pessoal diz que o time só joga pelo bicho, vai ter um bichozinho outro, se classificou, mais de 4 milhões de reais. Mais de 4 milhões de reais, vai ter já mais um bicho aí pra galera. Estamos finalizando a janela de transferência, o Fluminense precisa se reforçar, mais uma vez a gente ficar confiando em terminar a partida ou já ter jogos importantes, nada contra. O Thiago Santos, nada contra também, até gosto muito, mas hoje o Manuel me colocou uma pulga atrás da orelha, digamos assim. Então, em partida decisiva, cara, não pode ter aquele tipo de erro. Não pode. O Fluminense precisa ir no mercado. O Fluminense precisa de mais. Se a gente falar, olha, o Senna fez uma partidaça no Beira-Rio, mas faltou alguém do lado. Eu acho que hoje, sabe, se eu tivesse mais um também, hoje a gente sentiu falta de um ponto. O Veraldo fez uma grande partida, apesar de não ter feito gol. Foi muito importante na bola aérea ofensiva e defensiva. Brigou com o zagueiro, mas tem que reforçar a equipe do Fluminense, porque amanhã machuca, e aí? E a gente sentiu, e a gente está sentindo muito isso. A gente vai passar esse mês aí inteiro com o Manuel, Thiago Santos e Freitas nas áreas do Fluminense. Então, tá jogando com o Guga na lateral esquerda, que tá fazendo partidaças, sabe? Dá nem pra reclamar, tá muito bem na lateral esquerda. Partidaças hoje do Guga, brigando, tudo. Mas a gente precisa ter elenco desse final de temporada, porque as coisas estão se desenhando. A gente não quer se iludir, mas olhando o cenário, as coisas estão se desenhando. O Fluminense, sabe, brigar por uma coisa maior. Só a gente precisa de elenco. E aí chegar lá na frente e faltar, porque faltou um elenco que a gente tá vendo que precisa agora, é muito doloroso, sabe? Então a gente tá avisando, tá pedindo, vamos continuar cobrando até o fechamento da janela e que sejam feitas contratações para reforçar esse Fluminense. Porque se chegar contratações para chegar e jogar, vestir a camisa e jogar, o Fluminense tem muita chance de brigar para fazer um final de ano ainda muito bonito. Tá bom, pessoal? É isso, pessoal. Saudações tricolores. Até os próximos vídeos. Deixe aí seu comentário quem foi o melhor jogador da partida. Valeu. Deixa aí. Valeu.